Hoje eu quero falar com vocês, ainda na série Cruz, nós vamos falar sobre Jesus. Ele aniquilou o pecado. Jesus, ele venceu o pecado, amém? Ele foi lá e venceu aquilo que nem eu e nem você podíamos vencer, aquilo que nenhum sacrifício, aquilo que nenhuma oferenda, aquilo que nem nada o homem pôde fazer na terra, Jesus fez, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos saltados, amém? Então nós vamos começar com o versículo de número 1, e assim eu vou lendo e vou falando para vocês qual vai ser o versículo, amém? Tá? Deus abençoe. Se alguém tiver sem Bíblia aí do seu lado, compartilhe a palavra de Deus aí com o irmão, em nome de Jesus, amém? Jesus aniquilou, Jesus venceu o pecado na cruz, glória a Deus. Este é o título da mensagem da nossa série Cruz. Quantos acharam? 1 Samuel 15, amém? Pode dizer amém? Glória a Deus. Diz assim então a palavra: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículo de número 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Versículo 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. 14 e 15. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Até aí, vamos orar, amém? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento que podemos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê graça, força, alegria, a unção do Senhor, ó Deus, para transmitir essa palavra a todos que aqui estão. Que Ele fale conosco, através do Teu Espírito Santo, fala conosco, ó Deus, e nos ajude, nos assessore, ó Pai, para que a Tua palavra encontre morada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é dia de aniversário. Aniversário de quem, pastor? Nós gostaríamos de chamar o nosso irmão Paulinho e a irmã Vanessa, amém? Nós gostaríamos de orar pela vida deles, porque eles completam o seu primeiro ano de casado. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Vamos aplaudir, glória a Deus, amém? Vem cá, pastora, me ajuda, glória a Deus, né? Amém. Irmã Vanessa, já no primeiro ano, já está grávida, né? Paulinho trabalhou incessantemente, não é verdade? E o que está escrito na bandeira, né? O que está escrito na bandeira? Ordem e progresso. Então já está vindo. Aleluia, né? Vem para cá, queridos, por favor. Vamos orar. Desse lado é melhor? Tá bom, então. Vamos orar. Amém? Levanta a sua mão para abençoar, peça a Deus, né? Que eles tenham sabedoria, graça, força, que o Senhor os abençoe, amém? E olha aí, ó, eu aplico isso no meu coração, hein? Em nome de Jesus, tá? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo primeiro ano, Senhor, do casamento do Paulinho com a irmã Vanessa. Nós te louvamos, ó Deus, por esta união, e já, ó Deus, também pelo rebento que está sendo gerado no ventre da tua serva, este bebê que está sendo gerado no ventre, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, como, ó Deus, recompensa das bênçãos do Senhor, que o Senhor abençoe este casamento, que eles tenham sabedoria, graça, força, paciência, Senhor, renovo nesta caminhada de um para com o outro, Senhor.
Senhor, que nunca lhes falte o amor, o respeito, o carinho, meu Deus, e as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles e sobre o lar deles, ó Pai. Nós abençoamos eles e te agradecendo, pedindo que esta data se multiplique por muitos e muitos anos, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ungir. Amém. Abençoa. Eu vou ungir a irmã Vanessa. Amém. Senhor, abençoa. Em nome de Jesus. Agora as alianças. Cadê as alianças? Cadê a aliança? Ah, tá aqui. Já ia dar uma, né? Já ia dar uma voadora. Vamos ungir. Senhor, abençoa estas alianças, esta união, Pai, que nós aqui oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Tá gordinho e aí tá sumindo já, né? Ó como, meu, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, né? Aleluia, viu? Coisa maravilhosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, sabe, nós brasileiros, nós não temos, assim, muita boa vontade de conversar assuntos ruins. E toda vez que nós falamos de assuntos ruins, algumas pessoas batem na madeira, falam, nossa, isola, isola, isola. Outros faz figa, né? Outros cruzam o dedo, faz perjúrio, faz um monte de coisa. É da nossa cultura não gostar de falar de assuntos ruins. Ai, por que você está falando esse assunto? Por que você está falando essas coisas e tal? Então, é da nossa cultura lidar desta maneira com determinados assuntos. E falar sobre pecado não é um bom assunto. Não é verdade? Porque falou, pronto, lá vem cajado, e agora, meu Deus, ai, fui descoberto, sabe? E aí vai aparecendo as coisas. Meu Deus, o Senhor me mandou aqui hoje, logo hoje, essa palavra. É verdade. Irmãos, o pecado ele é um grande mal, ele é uma grande cartada de Satanás contra as nossas vidas. Sabe, é uma cartada do capeta mesmo, né? Para quebrar o meu relacionamento, o teu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que isso nos faz separação, o pecado nos separa de Deus. Então uma coisa que pode me separar, sabe, é o pecado de Deus, né? Deus, ele é santo. Mas através de Jesus Cristo, ali na cruz, amém? Por isso que nós colocamos o título, Jesus venceu o pecado na cruz, amém? Então através de Jesus, meus irmãos, nós somos também vencedores. Então Deus, ele não tem problema com o pecado, ele não tem dificuldades com o pecado. Por quê? Porque ele providenciou o meio de salvação, ele resolveu o problema do pecado, e essa resolução é Jesus. E Jesus conseguiu isso na cruz, amém? Agora, quando nós pensamos nisso, o pecado, ele coloca uma barreira intransponível entre nós e Deus. Fecha as portas, nós perdemos a vontade de orar, quando nós caímos em pecado. Nós perdemos a alegria, nós fugimos dos cultos, nós vamos para a igreja, falando, meu Deus, vou para a igreja, de repente lá Deus toma alguém, me revela lá dentro, e diz que eu sou pecador, aí não vai ser legal, sabe, eu não estou bem. Queridos, a coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Quando eu perco a alegria, não quero vir mais aos cultos, não quero ler mais a Bíblia, não quero cantar, não quero louvar, não gosto que fale de Jesus, sabe, quando a vida vai àquela amarração, pode ter certeza, gente, é alguma coisa que eu estou fazendo, que não está legal, e está me afastando de Deus, está me atrapalhando, está me impedindo de ouvir Deus falar, e vai quebrando a minha comunhão com o Senhor. O pecado também, ele tira a minha autoridade, sabia? Tem um rapaz na empresa, né, e ninguém sabia que ele era de Jesus. Ele era agente secreto de Jesus. Sabe assim, quando você vai almoçar com a turma do serviço, aí de repente você fala assim, sabe, célula. Aí o cara fala, célula? O que é célula? Né? Ou então você canta, assovia um hino, né? Ou então você fala alguma coisa de Jesus. Aí o pessoal começa a se manifestar. Eu também sou crente. Eu também sou crente. Aí você descobre lá na empresa vários agentes secretos de Jesus. Várias pessoas que são de Jesus que ainda não puseram a cara, que ainda não, sabe, não disseram nada, não estão, às vezes não estão nem vivendo o testemunho de Jesus. A Bíblia que leva é aquela azulzinha pequenininha assim, ó. A Bíblia de agente secreto, já viu? A Bíblia de agente secreto, né? Ele tira assim, sabe, do bolsinho da calça. Ele tira assim, aquela Bíbliazinha aqui assim, ó. Pega, tira da bolsa. Aonde vai o celular? Não tem aquele lugarzinho na bolsa da mulher, né? Que vai o celular, aquele bolso na mochila, aquele menor. Aí tira a Bíblia de lá.
Não é verdade? E quando abre no celular, misericórdia, é assim, né? Ó. Sabe? Agente secreto, né? Então, na empresa que esse rapaz trabalhava, aconteceu de um rapaz, uma pessoa passar mal. E todo mundo fala, não, ó, eu não entendo disso. O cara caiu no chão, né? Aí passou mal, revirou, mudou de tom de voz. E aí, né, o pessoal, não, eu não sei, ó, eu não mexo nisso, eu não ponho a mão nisso. Meu Deus, eu já vi isso, mas ó, eu tô fora. Aí fala, mas quem vai resolver o problema aqui? A empresa parou. Quem vai resolver o problema aqui? Quem vai resolver o problema? Aí lembraram que na empresa tinha um cara que era evangélico. Lembraram que na empresa tinha um cara que era evangélico. Eu concordo, irmãos, que nós somos pagos para trabalhar e não ficar falando de Jesus. Mas nós podemos viver Jesus. Amém ou não? Amém? Não é verdade, né? Nós podemos viver Jesus, não precisamos nem falar. Porque quando você vive Jesus, as pessoas dizem assim, olha, eu vejo algo diferente em você. Você fala, nossa, eu estou mais quebrado que arroz terceira, mas a glória de Deus está na sua vida. Não é verdade? Amém? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, hoje eu estou, Senhor, eu estou tão falho, né? Jesus está dizendo assim, ó, é só você pedir perdão. É só você falar, eu estou falho, Pai, eu pequei aqui, eu dei mancada ali, me perdoa, fiquei bravo, gritei com a minha esposa, gritei com meus filhos, né? Eu olhei para a mulher do outro, devia ter olhado para aquele zoião de lobo mau, sabe? Olhei para o marido da outra, que não devia ter olhado, aquele zoião de chapeuzinho vermelho, né? Sabe, gente, né? E Deus espera que eu e você possamos voltar para Ele. Pisou na bola, todos entendem essa linguagem, né? Né? Errou o negócio, não fica amargando, vai lá e pede perdão. Quantos entenderam? Não deixa acumular, vou juntar uns 10, eu vou de 10 em 10. Não faz isso, meu irmão. Não deixa acumular. Tinha uma pessoa que orava assim, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Mas multidão? Pô, não está confessando, né? Para ter uma multidão, não está confessando. Eu não preciso guardar pecado. Errou, peça perdão. Errou, peça perdão. Mas procura também não cair mais no erro. Quantos estão entendendo? Então esse moço foi chamado lá na empresa, aquela pessoa estava ali caída no chão, numa posição muito estranha, muito ruim, sofrendo ali. Aí lembraram que tinha um evangélico lá, chama ele. Aí ele chegou, assustado com aquela coisa, né? Meu Deus, não tinha tempo de pedir perdão, Senhor e tal. E ele ergueu a mão, gente, ele fez assim, para expulsar o demônio. Quando ele foi para expulsar aquele mal que estava naquela vida, ele enfiou o dedo no bocal da lâmpada, que por azar, estava faltando uma lâmpada. Quando ele fez assim, sai em nome de Jesus, ele falou, sai dele e sai de mim também. Queridos, o pecado, ele quer quebrar a nossa autoridade, ele quer nos afastar de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós começamos a pensar em pecado, a primeira coisa é quando as tragédias vêm na nossa vida. Quando bate o carro, roubam o carro, quando a doença vem e fala, nossa, eu devo estar em pecado. Quando o filho fica maluco, quando vê as notícias ruins, fala, não, eu devo estar em pecado, meu Deus, eu preciso confessar. A segunda condição que eu passo, que toda pessoa passa a pensar em pecado, considerar a situação, é quando nós percebemos que a vida não anda. Todo mundo vai para frente, mas eu não vou para frente. Tudo vai para frente, mas eu não vou para frente. Todo mundo, sabe, recebe um toque de Deus, uma bênção de Deus, mas eu não vou para frente. Deus não me visita, Deus não fala comigo, Deus não sei o que lá. Então, são condições que nós passamos a pensar nesse assunto ruim que eu e você, nós brasileiros, não gostamos de falar, tá certo? Agora, nós, meus irmãos, podemos viver uma vida espiritual muito melhor. Depende de um avivamento que eu e você precisamos. Olha, você se converteu, lembra da alegria que foi? Você queria falar de Jesus para todo mundo? Era buscando, a igreja estava fechada, chegava aqui, a igreja abre às 6h30, chegava aqui às 5, nossa, mas a igreja está fechada ainda? Hoje chega no meio dos louvores, né? Porque Deus habita no meio dos louvores, então eu chego no meio dos louvores. Não é verdade? Aquele amor, aquele carinho, aquela alegria acabou.
Aquele primeiro amor, não é à toa que Jesus fala, volta. No Apocalipse, volta ao primeiro amor. Você tem que voltar. Alguma coisa está errada. Então nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um toque de Deus. Nós precisamos de um despertar de Deus na nossa vida. Nós precisamos de confissão. Precisamos de cair em lágrimas, de arrependimento. Para quê? Para a situação espiritual mudar. Hoje, os pregadores, eles falam bem assim, e é grande verdade. A igreja hoje, antigamente a igreja era pequena, né? O povo era fervoroso, mas a igreja hoje, ela ganhou muito espaço. Você sabe disso, né? Há muitas igrejas. Fecha um boteco, é uma igreja. Fecha um teatro, abre uma igreja. Já viram isso, né? Fecha uma farmácia, abre uma igreja. Fecha uma pizzaria, entra uma igreja. Sabe, irmãos, o negócio é bacana, né? Hoje nós estamos ocupando grandes espaços. Amém? Mas a igreja hoje ela é grande, mas ela é rasa no seu conhecimento, na sua vida com Deus. Ela é rasa. Então nós precisamos de nos aprofundar mais, de nos entregarmos mais. Amém? De chorarmos mais, de buscarmos mais, de nos arrependermos mais. Quantos concordam? Digam amém. Não é, irmãos? Porque nós vamos vivendo aquela vida, sabe, separada, e vamos nos acostumando com a vida separada de Deus, com a falta de temor. Vamos nos acostumando de andar de qualquer maneira. Gente, tem coisa que hoje nós vemos na igreja que assusta, que alguns anos atrás não tinha. Parece que a igreja perdeu o temor. Quantos maus testemunhos nós temos aí? Então nós precisamos de um arrependimento profundo, nós precisamos de uma confissão profunda, e entender bem que quem aniquilou o poder do pecado foi Jesus. Quem venceu esse negócio foi Jesus. Por que ele venceu e eu não consegui vencer, pastor? Porque, irmãos, o negócio era muito mais forte do que eu e você e todos nós juntos. O negócio era muito mais pesado, o tranco era muito mais forte. Eu e você, é que agora não dá todo o tempo para isso, mas eu e você, para te explicar tudo, não íamos conseguir nunca. Quantos já ouviram dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra? Lembra disso? Amém ou não? Né? Já ouviram essa frase, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Ele veio para tirar o pecado. E ele conseguiu isso como? Pagando o preço naquela cruz. Como foi? Morrendo por mim e por você naquela cruz. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio para vencer. Porque eu e você, se ele não viesse, eu e você iríamos pagar. A humanidade iria pagar com dores e sofrimentos. E Deus se incomodou com isso. Amém? Deus não gostou dessa história de nos separarmos dele por causa do pecado lá no Éden. Ele não gostou dessa história. Ele não estava satisfeito com essa história. E então ele vem na história providenciando um meio de reconciliação. E nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Amém? Então quando Jesus vai naquela cruz, gente, nós tivemos aí a Semana Santa, não é? Então quando Jesus vai naquela cruz, ele faz a reconciliação. Olha o fato interessante, é que no Velho Testamento, na lei, na antiga aliança, no tabernáculo lá tinha um véu de quase 40 centímetros de espessura. Era várias camadas de pano, de alto a baixo, como se fosse uma grande cortina. Quando Jesus, gente, morreu naquela cruz, e isso está na Bíblia, aquele véu, olha que interessante, geralmente a gente rasga de baixo para cima, né? Aquele véu foi rasgado, olha só, de cima para baixo. Por que de cima para baixo? De Deus para o homem, amém? De Deus para o homem. Deus tomou a iniciativa. Olha que coisa linda, gente. Deus deu um passo, Deus se moveu, Deus, aí João 3,16 é fantástico. Ele amou o mundo de uma maneira tremenda, maravilhosa, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você, amém? Por mim e por você, para que nós fôssemos reconciliados com ele novamente. Então, eu não preciso andar longe, é verdade? Olha, queridos, uma outra coisa importante é a religião. A religião, ela não leva o homem a Deus, apesar de ter um sentido de religar, ela não nos religa com Deus. A religião, nós temos visto hoje que ela afasta o homem de Deus.
Como assim afasta? Nós ficamos preocupados e mais preocupados com os rituais, com os cumprimentos, com o fazer, do que propriamente se entregar para Deus. É completamente diferente, não é? Amém? Né? Então nós estamos preocupados em fazer, em cumprir, em tem que ser, não pode ter, agora tem que comer isso, agora tem a semana disso. Querido, Jesus veio e pagou o preço por nós. Amém? Agora não há mais barreira, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Mas tem gente ainda levando cruz. Mas gente, Jesus levou a cruz. Ele venceu o pecado ali naquela cruz. Amém? Para que eu vou levar a cruz? Tem gente acabando com os joelhos, subindo escadas e mais escadarias. Depois tem que pôr uma prótese, não é verdade? Tem que pegar as muletas, aí põe muleta, vai levar muleta, aí tira a muleta, vai levar a vela. Não precisa mais. Jesus pagou o preço naquela cruz, tá certo? Outra coisa que nós precisamos ter aqui é um pedido de perdão. Tudo na minha vida diante de Deus deve ter um pedido de perdão. Por quê? Porque eu piso na bola, querendo ou não querendo. O apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Já viu aquela? O que ele quer dizer? Aquela que você não gostaria de ter gritado, você gritou. Você não gostaria de ter discutido, você discutiu. Você não gostaria de ter se comportado daquela maneira, você se comportou. Você não gostaria de ter feito aquilo e acabou fazendo. O bem que eu gostaria eu não fiz, o mal eu acabei fazendo. Por que essa tendência em nós de fazermos o mal? Aí nós precisamos voltar, e voltar para o Senhor, e confessar para Ele nossas fraquezas, nossos problemas, nossas dificuldades, nossas falhas, precisam ser confessadas. Quando eu confesso, eu tenho paz. Quando eu confesso, sabe, o diabo não pode ir lá diante do Senhor. Sabe o que acontece? Quando eu dou a mancada, tá? O inimigo vai lá e anota. Porque o Apocalipse diz que ele é o acusador. O Apocalipse diz isso. Ele anota, ele fica só anotando. Aí ele vai diante de Deus. Olha, sabe aquele teu servo? Aquele teu servo está fazendo isso, também fez isso, fez mais aquilo, fez mais não sei o que lá, e tá. Aí Deus fala: cala a boca. Esse servo já pediu perdão pelos seus pecados, e eu o perdoei. Não há mais acusações, mais nada tem contrário à vida dele. Ele está perdoado, porque ele chegou primeiro do que você aqui. Você não pode mais acusá-lo, porque o sangue de Jesus Cristo, meu filho, o purificou. Aleluia, amém, igreja. Então, quando o pecado entra na nossa vida, passa a existir 4 formas, 4 coisas, tá? A primeira coisa que começa a acontecer, quando o pecado entra na minha vida, eu tenho que pedir a Deus nojo pelo pecado. Nojo pelo pecado. Verdade. Sabe, você já entrou em um lugar fedido? E fala: meu Deus, vamos embora daqui. Né? Tem uns que tem até ânsia. Vamos embora daqui. Vai dando ânsia. Um fedor horrível. Nós tínhamos que ter esse comportamento, porque o pecado, ele causa nojo em nós. Ou deveria. Eu não deveria ter prazer. Eu devo detestar. Eu devo dizer: não, sai da minha vida. Eu não posso negociar com o pecado. Eu não posso brincar com o pecado. A segunda coisa que deveria acontecer é que quando o pecado passa a existir na minha vida, tá certo? Aí é no namoro, aí é no casamento, aí é no dia a dia, não é verdade? Aí é nos comportamentos, no relacionamento, principalmente o namoro, que tem que ser uma coisa muito bem dirigida por Deus, muito bem quebrantado. O jovem tem que ter esse coração, ele tem que buscar esse coração. Fica naquela chupação, sabe aquele desentupidor de pia? Gente, namoro, né? Quando você olha, só vê um. Sumiu o segundo. Tem que vigiar.
tem que vigiar. É só beijo, parece que nunca beijou na vida, meu Deus. Namoro cristão, não é beijo, irmãos. É ler a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus, queima, né? Tá amarrado, né? Entendeu? E as irmãs não vem com aquela roupa que só o sangue do Senhor Jesus, né? Aquela roupa país tropical, tô indo pro carnaval. Foi namorar, país tropical, tô indo pro carnaval. Abaixou, vê o corcovado e o pão de açúcar. Não é verdade? Aí você quer que o irmãozinho ali, fia, mas nem falando em língua, né? Mas nem falando em língua, fia. Porque existe a questão da carne. Eu tenho que ficar longe. Não é? Compreende? É a natureza pecaminosa. Então nós temos que vigiar, sabe? Mandar essa coisa sair. Vencer a tentação da carne. É onde que pega. E não ficar, coisa boa. Coisa maravilhosa. Não. Vem cá. Sabe? Nada disso. Entende? Então você deve também controlar. Deve segurar a onda. Não é? Vem com aquelas calças luva, marcando o norte e o sul. Deus de poder. Não tem cristão que fica em pé numa situação daquela. Entende? Então como é que você vem, meu Deus? Não é, irmãos? Né? Ou aquele vestidinho, né? 4 palmos acima do joelho, 2 abaixo do umbigo, só tem a cinta. Não, Senhor, não dá, gente, né? E o abençoado, por sua vez, né? Camisa corpo aberto no vento, né? Mostrando o peito, mostrando a barriga tanquinho. Já chega lá sem camisa. Que calor é, né? Então, você entendeu? Eu tô com calor e começa o exibicionismo. Olha, conta quantos tanquinhos tem. Conversa. Pecado, tá certo? Pecado. Nós temos que fugir, sair, dar, sabe, a corrida, separar, né? Conseguir vencer. Entende? Um certo pastor falou assim. Ele fez um desafio para os jovens da igreja dele. Os jovens, né? Olha aí, ó, né? Fala ou não fala? Fala agora fala, né? Falou assim, olha, eu faço um desafio para vocês. Eu desafio vocês a escreverem, fazer uma lista dos seus pecados. Demorou. 30 dias depois, o pessoal apareceu com 20, 50, outros 300, né? Tal. Mas teve jovem, gente, que no final dos 30 dias apareceu com um pecado só na lista. Aí o pastor falou, irmão, só um pecado? Pastor, né? Foi bem difícil. Ele falou, aqui tem 2. Esse que você escreveu e a mentira que você está falando. Sabe por quê? Porque fica difícil, porque às vezes nós não levamos a sério. E sabe o que é interessante você fazer uma lista das suas fraquezas? E agarrar nessa lista e orar, e se debruçar no chão e dizer, Senhor, olha, né, eu tenho um pecado aqui do orgulho, eu faço tudo muito por dinheiro, eu tenho ódio, eu tenho inveja, sabe, fazer uma lista das nossas falhas, colocá-las diante do Senhor em oração, guardá-la bem guardadinha, para sempre se lembrar e ajoelhar e rolar no chão e, sabe, e falar, Senhor, eu não posso viver mais com isso, porque o teu filho venceu isso na cruz, teu filho aniquilou isso na cruz, eu não tenho mais que viver debaixo desses comportamentos. Isso tem que nos incomodar, irmãos, amém, gente? Agora, se eu fico na boa, né, um sacrifício enorme, as pessoas estão falando para você, Deus já falou para você, mas você está achando que não, não, é coisa, é pegação, sabe, está sendo demais, é muito fanatismo, não. Olha, um texto forte na Bíblia, é Ezequiel capítulo 36, versículo 17, Deus ali, pode abrir sua Bíblia, Deus ali, ele fala de uma imundície muito grande, vamos abrir lá, né, sabe, do pecado, e olha como Deus vê essa questão de pecado, Ezequiel capítulo 36, amém, Ezequiel 36, versículo 17, olha como Deus vê essa questão. Ele diz assim, filho do homem,
quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos. Olha aí, contaminaram com seus comportamentos, com suas atitudes, com seus pensamentos e com as suas ações, com a imundície, como a imundície de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Deus então, ele olhava para o pecado do povo, da nação, era como se fosse um absorvente íntimo de mulher, como a imundície de uma mulher, como a separação de uma mulher. Na lei, as mulheres no período da menstruação, elas tinham que ir para uma cidade própria, separada, o que não seria nada mal, né, irmãs? Que vai para lá, não tem exceção, não tem cobrança, pode ficar brava, pode arranhar, né? Tá lá sozinha, né? No spa, né? No spa da TPM. Ó, vamos criar o spa da TPM, não é verdade? O spa da TPM. Vai para lá, deixa o marido, né? Porque, irmãos, misericórdia, né? Mas você sabe por que as mulheres vivem mais? Está comprovado. Porque através do processo menstrual, elas põem para fora tudo que poderia matá-las. É uma limpeza, sabia disso? Então as mulheres vivem geralmente 10 anos a mais que os homens. Então eu vou viver 90, já viu, né? Na bengala, né? Glória a Deus, amém? Então, queridos, Deus, ele quer que eu ponha para fora. Sabe, ele vê isso como uma imundície mesmo. Eu tenho que pôr para fora. Por quê? Porque isso pode me matar. Matar como, pastor? Estou aqui saradão, firmão. Pode te matar espiritualmente. A morte espiritual. Amém? A morte espiritual. Sabe, você já foi numa lanchonete? Uma vez eu fui numa lanchonete. A gente vai em lanchonete, viu, gente? Né? E aceita convites também. Né? A gente aceita convites. É uma bênção, né? Então, fui na lanchonete, a lanchonete, né, legal e tal. Aí fui ao banheiro. Número 1, calma. Número 1, né? Ô, pastor, já encostou, já quer estrear? Não. Número 1, né? Normal. Fui lá lavar as mãos. Cheguei lá, irmãos, aí entrei. Jesus. O negócio estava tomado assim, sabe? Falei, meu pai do céu. Falei, se eu puser a mão, é um cancro, né? Pega alguma coisa aqui, né? Um mal, uma doença, um bicho, qualquer coisa. Papel para tudo quanto é lado. Vaso atolado. Falei, Deus de poder. Pia suja, mas a necessidade do número 1 era grande. Então, tive que encarar a situação, né, com muito nojo, muito cuidado, a 10 metros de distância de tudo e de todos, não é verdade? E aí, então, encontrei uma torneira, né, e lavar as mãos, né, irmão? Nós temos que lavar as mãos, né? Fui lavar as mãos, ali com todo jeito, né, e tal, e joga água na torneira para não contaminar, aquela história toda, né? Saí, quando eu saí, a porta. Olhei para a porta, a maçaneta da porta, falei, ah, Senhor, vou ter que pegar nessa maçaneta, eu já lavei as mãos. Eu fiquei, pega, não pega, pega, não pega. Me ocorreu uma ideia. Peguei um papel, com as mãos molhadas, né, um papelzinho, e foi assim, sabe, irmãos, assim, ó. Sistema caranguejo, só na garra aqui assim, ó. Peguei na maçaneta e... Entende? Queridos, isso ensina muito bem o nojo que nós temos tido de pecado. De não querer nem chegar perto. De não querer nem tocar. Deveria de ser assim, amém ou não? Deveria ser dessa maneira. Você já vai com cuidado. Nossa, olha que coisa nojenta. Mas às vezes é o contrário. A gente entra, é eu mesmo, hein? É eu aqui para alegria. Tem que ser diferente. E como pode ser diferente? Quando nós aprendemos determinados comportamentos estão falados na palavra de Deus. E que Deus espera de mim. E diz que eu sou o responsável. Porque o pecado é a razão do meu insucesso. Sim, o pecado, gente, é a razão do nosso insucesso. O roubo, a prostituição, a morte, e uma série de coisas, o falar mal, e uma série de coisas, só gera na minha vida insucesso, tá? Insucesso. Por exemplo, a gente fica triste com o divórcio. Ah, divorciou, coitadinho, coitadinha, mas não fica triste com o pecado que levou ao divórcio. A gente fica triste porque não entrou no vestibular. Por que não entrou no vestibular? Ah, eu tive preguiça, não consegui estudar. A gente fica triste porque não entrou no vestibular, mas não fica triste com a preguiça que nos impediu de estudar, consequentemente, entrar no vestibular.
Nós choramos algumas coisas que não é para chorar. Algumas coisas nos incomodam e outras não nos incomodam. Quando tudo deveria nos incomodar, porque o insucesso vem por causa do pecado. Pensa bem nisso. A falta de sucesso vem por causa do pecado. Ganância. Só eu quero ganhar. Só eu quero mandar. Só eu quero fazer e acontecer. Isso é um problema. Por quê? Pode me levar ao insucesso. Entendeu? Então, está tudo em cima do pecado. Ok? Então as pessoas, elas confundem pecados com problemas. Pecado é uma coisa, problemas é outra. Eu vou ter problemas por causa do pecado. Compreende? O meu pecado vai gerar problemas. Problemas familiares, problemas no meu casamento, problemas empresarial, comercial, vai gerar. Ok? Então eu vou ter, por causa do pecado, os problemas. Então eu tenho que saber administrar. Eu tenho que saber controlar. Eu tenho que saber como andar com Deus. Como andar na situação. Porque senão a minha vida vai enrolar. Se eu for ganancioso, igual o cara chegou no posto de gasolina vendendo um celular. Um tal de iPhone não sei o que lá. Aí mostrou, abriu o celular, aquela coisa toda. Ganância. Um dos pecados capitais, né? Ganância. Aí eu mostrou e tal, mas só que assim, eu estou vindo de uma outra cidade, preciso abastecer. O cara estava com um Jetta. Ah, Jetta, né? É um carro mais, né? Aí mostrando aquele negócio, o pessoal já de olho em cima. A ganância já chegou. Aí desceram com ele para a agência bancária do fulano. Chegou lá, o cara sacou o dinheiro, deu na mão dele. Quando ele foi ver a mercadoria, piratão. iPhone, piratão. Pagou um dinheiro enorme naquilo que não valia 40 reais. Não valia 100 reais. Qual é o problema que gerou aí? Ganância. Então muitas das vezes nós entramos em situações financeiras, em investimentos, né? Esses negócios de pirâmides. Por quê? Ganância. Eu vou aplicar e não sei o quê. Aí o bonde vem e o pecado é que me conduziu lá. E nós ficamos bravos com Deus. Não é assim, tá certo? Então pecado é desobedecer a ordem de Deus. Pecado é errar o alvo. Então eu estou dizendo que Jesus, ele veio e pagou o preço para que tudo isso seja evitado da minha vida, ainda que você esteja dizendo, é impossível. Não tem jeito. Mas você está convencido. Pode ser que você esteja convencido pela dor, pela luta, pelo sofrimento, pelas decepções já tem instalado na sua vida. Por quê? Porque você não está vigiando na situação. Então, pecado é desobedecer a Deus? Sim, é. Pecado é errar o alvo? Sim, é. Pecado é errar o alvo. É verdade. É errar o alvo, é sair da presença do Senhor, é largar os caminhos do Senhor, sabe, é deixar a vontade de Deus de lado, é fechar os ouvidos para Deus. Um jovem entrou na igreja e procurou um pastor. Pastor, ora por mim, pastor. Porque ao sair daqui eu vou ser morto. O pastor falou, mas filho, o que está acontecendo com você? Ah, estou devendo lá. Sair daqui eu vou morrer. Ora por mim porque eu vou morrer. Ora por mim, porque para mim não tem mais jeito. A minha situação, só resta uma saída para mim. Eles vão me matar. Sabe, queridos, nós podemos ter as coisas mudadas na nossa vida. Mas entrar, pedir oração, crendo que não vai dar certo, que você vai morrer ali, não vai mudar a situação. E antes que chegue no pior, antes que o problema se instale por causa do pecado, da desobediência, de se afastar de Deus, corre para os pés de Jesus. Ele pode te libertar, corre para os pés do Senhor. Se não é drogas, é rolo com dinheiro, é jogo, é aposta, seja lá o que for, prostituição, seja lá o que for, corre enquanto é tempo para os pés do Senhor, porque há misericórdia diante de Deus. Agora, se chega tarde, queridos, é só um milagre mesmo,
não é verdade? Se chega tarde, é só o poder de Deus. E Deus tem tido muita misericórdia. Deus tem tido muita paciência. Porque às vezes a pessoa está já na sarjeta, está no lixo, está debaixo da ponte, mas ainda nós, né, cristãos, devemos ir lá e estender a mão, e buscar, e levantar, e salvar, e levar o amor, levar o carinho, sem dizer, você está aí, porque você é um miserável pecador. Porque eu também fui restaurado por Jesus. O pecado fede, gente. Às vezes a gente não quer abraçar aquelas pessoas porque, nossa, né? O cheiro não é fácil, eu concordo. Mas o pecado produz esse cheiro, gente. E nós como igreja precisamos voltar os olhos para aqueles que precisam de banho. Banho com o sangue de Jesus, amém? Precisam ser resgatados, trazidos, serem limpos, precisam ser penteados, precisam ser escovados, precisam ser higienizados. E a igreja, ela tem esse papel na terra, não é de condenar, mas é de salvar, é de buscar, é de ir até lá, é de ajudar. E se você não pode ir, patrocina quem vai, porque o Senhor te alcançou. Sabe, irmãos, eu recebi uma informação que um certo pastor no Paraguai, num congresso, ele, antes que o pregador falasse, ele falou, irmãos, né, chamou o pregador de lado e falou, irmão, a gente quer agradecer a Deus, porque um assassino em série na nossa cidade, no Paraguai, nós temos missionários lá, né? Estamos sustentando, pastor Alas, amém? Deus abençoe a vida deles, né? E aí foi morto um assassino em série. E esse assassino em série fazia o quê? Perguntou o pastor, né? Matava como? Como é que era a história, né? Aí falou assim, ele era uma pessoa muito estranha. Ele começou a matar os evangélicos. Começou a matar os evangélicos. Mas como assim? Ele sabia que o diácono, então ele percebeu que numa igreja tinha um diácono adulterando com uma outra mulher lá. Então ele pegou aquele diácono, pegou aquela mulher, ele ia matando, sabe? E ele matava as pessoas, colocava numa cruz, deixava todo nu, e do lado colocava um bilhete, matei, porque estava em adultério, estou fazendo a obra do Senhor. Aí ele encontrou um jovem que tinha engravidado uma irmã na igreja, numa outra igreja, ele pegou esse jovem, matou, isso é verdade, viu? Matou, fato verídico. Matei, deixava nu, botava numa cruz, matava, botava um bilhete do lado. E a polícia então foi encontrando isso daí. E aí então ele tinha cometido uns 7 crimes já, todos desse aí, tipo apocalíptico assim, né? Dizendo, sabe, eu sou servo do Senhor, fui chamado para fazer a limpeza na igreja, estou passando geral, né? Enfiando a faca, né? Parece até o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite chegou, misericórdia, irmão. O homem passando geral dentro da igreja, fazendo justiça com as próprias mãos. E os pastores então começaram a orar. O homem foi preso, e aí ele falou assim, nós queremos na noite de hoje agradecer, porque o assassino em série foi preso. Os irmãos podem voltar a pecar livremente. O pessoal respirou sossegado. E o pastor que estava do lado falou, meu Deus do céu, sabe, é um absurdo, porque o pessoal queria ver a morte do cara, mas não queria o conserto da vida. Vocês entenderam agora? Né? E o povo respirou, falou, irmãos, pode ficar à vontade para pecar, porque o cara que estava matando já está preso. Coisa horrível, verdade que estava aí, né? Então, irmãos, quando nós voltamos para o livro de 1 Samuel, vamos lá? 1 Samuel capítulo 15, o Senhor levantou um rei, levantou um homem. No versículo de número 1, ele diz que o Senhor ungiu, através de Samuel, a Saul, para ser rei, que ele cumprisse toda a palavra do Senhor. E aí então, Saul saiu para uma guerra contra os amalequitas. Vamos vendo aí você vai no versículo 7. Então Saul feriu os amalequitas. A ordem de Deus é, não deixa nada, passa a faca em tudo. Irmãos, às vezes a Bíblia, você vai encontrar umas coisas meia forte mesmo, forte. Deus disse, mata os bois, mata as vaquinhas, mata as ovelhas, mata tudo que você vê pela frente, não deixa nada, porque a abominação deste povo é muito grande. Aí o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei.
me arrependo. Mas o que aconteceu? Saul desobedeceu a Deus nesta ordem, nesta batalha, nesta conquista. Versículo de número 13, Samuel chega lá no acampamento. Samuel tem uma revelação de Deus. Deus falou, Saul desobedeceu. Samuel vai lá para dar um confronto, né? E aí então ele chega lá no lugar, no acampamento, ele começa a falar. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, Saul disse para Samuel, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Já foi dando logo a palavra. Eu fiz tudo que Deus mandou. Olha aqui, versículo 14. Então disse Samuel, que balido, que barulho é esse de ovelha? E este nos meus ouvidos, e que mugido de vaca que ouço. Aí Saul dá uma palavra, versículo 15, a parte A. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas. Quem é que fez isso? Quem é que poupou tudo? Foi Saul. Aí ele já passou a bola. O povo poupou. Gente, o pecado ele age desta maneira. É passando a bola. Lá no Éden, no Gênesis, Deus vem à tarde visitar Adão, assim diz a Bíblia. E então, Deus percebeu que Adão se escondeu. O que aconteceu, Adão? Eu ouvi a sua voz e tive medo. O pecado gera medo, gera pavor. Entende? Por causa da nossa natureza que estava separada. Aí ele diz assim, mas o que você fez? Comeu do fruto que eu disse para você não comer? Falou, a mulher que tu me deste, me deu. Já passou a bola. O que ele devia de falar? Comi, Senhor, né? A mulher trouxe, eu comi mesmo, o negócio é gostoso, tá certo, é isso aí mesmo, eu sei que eu errei e tal. Aí Deus vai para Eva. Eva, o que você fez? Você pegou o fruto e comeu? Eu falei para você não fazer e você fez. Senhor, foi a serpente. E a serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém, ela sumiu. E às vezes é assim, nós vamos passando a bola. Eu gritei porque ele fechou. Eu xinguei porque ela me xingou. Eu fumei porque eu estava amargurado. Eu enchi o caneco porque o Palmeiras perdeu. Eu tinha que falar, né? Sabe? Então, irmãos, né? A gente fica pondo culpa. A gente fica pondo culpa, não é verdade? Naquilo que não tem culpa. Eu tenho que assumir a situação. Pastor, eu quero largar da mulher, porque a mulher ela não me entende. Mas eu estou me fazendo entender. Pastor, eu quero largar do marido, porque o marido sei o quê. Mas eu estou me relacionando como deveria de me relacionar. Então nós começamos a transferir as nossas culpas. Nós começamos a dizer, olha, foi o povo. Eu escolhi por causa do povo. Sabe, foi o povo que pediu. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas. Deus tinha dito para cortar. Tem coisa que Deus fala para você, né? Acaba com essa amizade. Corta esse relacionamento. Olha, essa mulher dentro da sua casa não vai dar negócio. Esse homem dentro da sua casa vai dar negócio. Esse negócio aí, dentro do carro, essas caronas aí não vai dar certo. Essa brincadeira tá demais. Aí vai, né? Olha, esse negócio de pega o dinheiro hoje, diz que vai devolver. Olha, Deus mandou cortar. É para cortar. Tá entendendo? Então as coisas elas chegam nas nossas vidas de uma maneira muito sutil, muito devagar. E quando vai ver, já está lá dentro. Quando vai ver, já estamos tomados. Quando vai perceber, já engoliu. Quando vai perceber, nós já estamos envolvidos. Quando vai ver, já beijou, já abraçou, já foi para o motel. Quando vai ver, já assaltou, já roubou, já tirou, já subtraiu. Quando vai ver, já bebeu. Estava lá na mesa e tal, a pessoa não estava perto, deixou lá, E ali começou. Um senhor que se entregou para Jesus, ele falou assim para mim, pastor, eu comecei com 2 garrafinhas, tomando um golinho em casa, chegava depois do serviço, aí meus amigos vinham, tomavam um negócio ou outro, aí eu resolvi comprar um barzinho.
E desse barzinho a gente ganha de um aqui, ganha de outro lá, ganha de cá, ganha de lá, não é verdade? E quando eu fui perceber, minha mulher já estava brigando comigo, dizendo: você está bebendo, você não para de beber. Tem coisas que Deus mandou cortar. Entende? Não é mais para você passar por aquela rua, ali está a biqueira, ali está os seus amigos. E a gente às vezes quer ver, né? Se nós estamos fortes. Esteja forte, não vai ver se você está forte. Se nós não temos a vontade, não cutuque a onça com vara curta, porque a coisa pode virar ao contrário. Um jovem estava na igreja, e aí esse jovem sumiu da igreja, o pastor foi atrás dele. Procurou aquele jovem o dia inteiro, atrás dele, procurou para cá, procurou para lá, procurou daqui de lá. Aí encontrou, no final do dia, encontrou os amigos dele. Você viu fulano? Falou: ó, pastor, fulano está se escondendo do senhor mesmo. Ele está com uma namorada, é só motel, direto. E ele disse que a vida dele está muito boa, que a loja dele nunca vendeu tanto quanto agora ele está vendendo. A gente acha, irmãos, e tem pessoas até que pensam assim, que o pecado não vai nos trazer consequência. Alguns até acham que as coisas melhoraram, até acham isso, até pensam assim. Alguns, sabe, têm uma ideia errada da situação. Não quer dizer porque as coisas estão dando certas, que eu não tenho uma falha diante do Senhor, que eu não esteja errado numa situação. Se for assim, gente, Hitler, quando Hitler colocou o seu império, e o império cresceu, teve ascensão, o seu exército teve ascensão, ele poderia dizer: Deus está me abençoando, não é verdade? Mas não era verdade isso. Então não é porque algumas coisas estão dando certas, que Deus está aprovando o meu ou o seu comportamento. Vocês estão entendendo? Amém? Então nós precisamos, sabe, buscar as instruções do Senhor. Saul saiu das instruções de Deus, e as coisas foram complicando, foram ficando cada dia mais difícil. O povo poupou o melhor das ovelhas para as oferecer ao Senhor. Irmãos, em nome de Deus, muita coisa ruim tem acontecido, viu? Em nome de Deus. É para o Senhor, só Deus sabe. E Deus está dizendo assim: ó, não é para mim não, é para Ele mesmo, é para ela mesmo. Eu não tenho nada a ver nesse negócio, estão me colocando no meio, mas eu não tenho nada a ver com essa situação, tá certo? Então nós precisamos, irmãos, sabe, reconhecer. Um certo jovem veio para essa igreja e queria fazer parte do louvor, não é? Aí, nós, vai, não vai, o cara é meio 13, a turma fala assim, né? É meio 13, meio estranho, não sei o que. Eu falei: vamos no Facebook dele. Gente, a gente vê Facebook, viu? A gente vê Facebook, né? Então fomos no Facebook dele. Calça jeans, saradão, só camisa, né? Copo na mão, cerveja na... Quer vir pro louvor? Acorda, fião, né? Só ir no Facebook. Vai no Facebook de alguns, está lá: faço parte da comunidade Só as Saradinhas, faço parte da comunidade Passo Geral, faço parte da comunidade Pego Todas, Passo Rodo. Comunidade Passo Rodo. Você vai olhar o Facebook do abençoado, da abençoada, só tem novidade, né? E quer pôr a mão, quer orar, quer cantar, quer dar salto, quer dar pulo, quer abençoar, quer orar por você, viu? Quer pôr a mão na sua cabeça. Passa tudo de ruim, filho. Passa tudo de mal, né? Porque eu não posso ser uma coisa aqui, outra coisa lá. Aqui é fácil, lá é que a gente quer ver. Não é verdade, gente? Aqui todo mundo é crente, cara de anjo de candura, todo mundo assim, ó. Pastor, né? Você vê como as pessoas mudam na presença do pastor? Né? Quando chegam perto do pastor, a voz é mansa, né? Não, pastor, a paz do Senhor. Né? Pastor é de Deus. Não é verdade? Aí lá do outro lado, meu Pai do céu,
Queridos, nós temos que confessar isso, colocar isso diante do Senhor. Amém? Pedir perdão, se arrepender. Jesus foi àquela cruz. Nós não podemos pôr Cristo à vergonha novamente. Sabe, Ele já foi exposto à vergonha, já tomou sobre si as nossas dores, sabe, já colocou no madeiro, Ele já venceu o pecado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, o pecado se multiplicou nessa terra, por causa da queda de Adão e Eva. O pecado trouxe separação entre nós e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele fala sobre isso, versículo 2. Sabe, irmãos, o pecado, ele nos impede de entrar na presença do Senhor, de viver o melhor do Senhor na nossa vida, mas Deus providenciou. A Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E glória a Deus por Jesus, porque Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o diabo, triunfou sobre o pecado. Mas eu tenho que andar do lado de Jesus. Ele aniquilou, Ele venceu, para que eu viva em vitória. É claro, queridos, que uma mancada, um problema ou outro, nós vamos ter, é verdade, mas nós não vivemos no pecado. Um exemplo para você, uma ideia muito interessante. Aqui, quem faz pastel em casa? Pastelzinho, né, gostosinho, faz, vai lá, né, levanta a mão aí para participar, né, quem faz pão, quem faz bolo, o pessoal não come nada, hein, não sei por que está pesadinho, né, bolo, né, é verdade, isso, tá, faz uma coisinha ou outra, né, vocês são pasteleiras, sim ou não? Não, quem faz pão é padeiro, é padeira, quem faz bolo é boleira, sim ou não? Não, pastor, eu não sou padeiro, eu não sou pasteleiro, mas eu faço pastelzinho ou outro. Minha família gosta, meus amigos, eu convida eu. Tá certo? Né? Não é verdade, irmãos? Então é bem assim. Quem é padeiro vive com a massa. Quem é pasteleiro vive com a confecção do pastel. Quem é boleiro vive com a massa do bolo, com a máquina, tudo aqueles negócios. Agora, porque eu faço um bolo, um pastelzinho ou outro, coisa gostosa, né? Sabe, um pãozinho ou outro no forno lá em casa, eu não sou padeiro. Agora pega o link da coisa. Nós pecamos, não é verdade? Mas não vivemos no pecado. Quantos entenderam? Entenderam? Amém? Eu faço pão, mas não sou padeiro. Eu faço pastel, mas não sou pasteleiro. Eu peco, mas eu não vivo no pecado, eu não vivo naquela massa. Entendeu? Mas eu tenho que sair de lá. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que colocar minha vida no altar do Senhor. Ele é o mediador, Ele é o sacrifício perfeito, Ele tomou meu lugar na cruz. Então eu devo voltar para Jesus, e é por causa desta vitória de Jesus na cruz, é que nós somos livres do pecado. Amém, queridos? Somos livres do pecado, mas ainda estamos nessa terra. E essa terra, a situação ainda está contaminada. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vem e vai nos levar para sempre com Ele, aleluia. E aí não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, porque estaremos com Ele. Não haverá mais noite, mas a eternidade, a luz de Jesus nos brilhará para sempre, amém? Agora, para você viver isso, muita gente fala, eu quero largar isso, eu quero sair dessa. É importante você, primeiro passo, se você precisa de um advogado, lá eles dizem assim, só com o advogado. Você não pode vir sozinho aqui. Não, eu vou me defender. Não pode. Não vem que você não vai nem entrar. Você precisa de um advogado. Você procura um advogado. Aí você passa o caso para a mão desse advogado. O advogado diz, vou preparar a defesa, fica tranquilo, vou te instruir antes da defesa, nós vamos ter uma reunião, vamos conversar, e nós vamos, buscar uma vitória nessa causa. Muito bem, você se sente como? Assessorado. Você se sente como? Seguro. Tranquilo. Porque tem alguém que vai defender você, tem alguém que vai representar você. É fácil. Jesus é esse aí. Ele vai te representar diante de Deus. Deus, Ele olha para nós através de Jesus. Porque se Ele olhar para nós, talvez você não entenda isso, mas eu vou mandar. Se Ele olhar para nós, nós somos fulminados.
Então Jesus veio, por isso que ele é o mediador, ele é o advogado. Hoje ele está como advogado, ele vai vir como juiz. Então, entrega a sua vida para ele enquanto ele é advogado. Para ele cuidar da sua vida, para ele cuidar da sua causa. Confia nele. Você precisa dar esse passo. Tem algo atrapalhando sua vida, tem algo atrasando a sua vida, tem algo impedindo a sua caminhada. Sabe, tem algo mexendo, te incomodando. Você sabe disso, Deus está falando ao seu coração. Hoje é noite de salvação, de libertação. O que eu tenho que fazer? Aceita, recebe, se entrega para Jesus. Pessoas falam assim, eu recebo, eu entrego, não tem problema quanto a isso. Mas a Bíblia ensina um negócio diferente. Se com a tua boca confessar, com o teu coração crer, será salvo. Isso eu ainda não fiz. Então hoje, se você quiser, você pode fazer. Essa é a diferença. Porque todo mundo aceita Jesus, irmãos. Gente, todo mundo aceita Jesus. Todo mundo quer Jesus. Mas um compromisso com Ele, não com a religião, mas com Ele, é que você precisa ter. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração.